Olá! Hoje vamos mergulhar nos fundamentos do investimento, mas não só no como fazer, e sim no porquê. Qual o verdadeiro motivo de colocar nosso dinheiro para trabalhar? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, este material é para você. E olha, antes de mais nada, parabéns, sério. O caminho até aqui não foi fácil, porque a jornada do investidor começa muito antes de comprar a primeira ação. Ela começa no esforço de ganhar dinheiro e depois na disciplina de conseguir guardar uma parte. Se você chegou nesse ponto de ter um dinheiro para investir, saiba que já venceu uma etapa gigantesca. Agora vamos para o próximo passo, multiplicar esse patrimônio. Mas multiplicar para quê, afinal? Qual é o grande objetivo por trás de todo esse esforço? Bom, para a maioria das pessoas, a resposta se resume a duas palavras: independência financeira. E o que isso significa na prática? Significa chegar naquele ponto mágico em que o dinheiro trabalha por conta própria e os rendimentos que ele gera são suficientes para pagar todas as contas do mês. É a liberdade de poder escolher trabalhar com o que se ama sem a pressão do salário, ou simplesmente viver a vida nos próprios termos. Só que, nessa jornada, existe um adversário, um inimigo constante, invisível, que trabalha todo santo dia contra o nosso patrimônio. Um verdadeiro ladrão silencioso. E o nome desse adversário é a inflação. Esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Pense no que R$ 1.000 compravam 10, 15 anos atrás. E hoje? Nem se compara, né? Deixar o dinheiro parado na conta é, na prática, aceitar perder um pouquinho dele todo dia. Então, o ponto principal é este. Investir deixou de ser uma opção de luxo e se tornou uma necessidade. É uma luta obrigatória. É a única ferramenta que a gente tem para, no mínimo, se defender da inflação e preservar o valor do nosso esforço. E é aqui que um conceito fundamental entra em cena: o juro real. Pensa comigo. De que adianta um investimento render 10% em um ano, se a inflação no mesmo período foi de 11%? Na verdade, o patrimônio diminuiu. O ganho de verdade, o juro real, é só aquilo que vem acima da inflação. É essa a única métrica que realmente importa no final das contas. Certo. Agora que a importância de investir ficou clara, qual é o primeiro passo? Calma. Antes de sair comprando qualquer ativo, existem duas etapas essenciais, dois pré-requisitos para construir uma base financeira que seja realmente sólida e segura. Primeiro de tudo, eliminar dívidas caras. É matemática pura. É praticamente impossível achar um investimento que renda mais do que os juros de cartão de crédito ou cheque especial. Então, quitar uma dívida dessas é, na verdade, o melhor e mais rentável investimento que se pode fazer. E, em segundo lugar, montar uma reserva de emergência. E qual o tamanho ideal para essa reserva? O recomendado é ter o equivalente de 6 a 12 meses do custo de vida guardado em um lugar seguro e com liquidez, ou seja, fácil de resgatar. Se o trabalho é mais instável, autônomo, por exemplo, o ideal é mirar nos 12 meses. Se for mais estável, concursado, 6 meses podem ser suficientes. É essa reserva que vai dar tranquilidade para não ter que vender os investimentos em um momento ruim por causa de um imprevisto. Certo, com a base pronta, agora sim a gente pode começar a explorar o mapa de investimentos aqui no Brasil. E vamos começar com um que, nossa, tá no coração e na cultura do brasileiro. Por gerações, a estratégia era essa: comprar uma casa, um apartamento e botar para alugar. E olha, foi uma estratégia fantástica. Funcionou muito bem para os nossos pais, para os nossos avós, era prático, não precisava estudar muito. O problema é que o mundo mudou. E hoje esse caminho tem alguns desafios bem importantes. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O imóvel físico tem baixa liquidez, ou seja, pode levar uma eternidade para vender. E ainda tem os custos, né? IPTU, dor de cabeça com inquilino, reforma. Em contrapartida, surgiram os fundos imobiliários, os FIIs. Pensa neles como comprar pedacinhos de imóveis gigantes, tipo shoppings ou prédios comerciais, direto na bolsa. É uma versão moderna, com muito mais liquidez, um custo inicial bem menor e com gestão profissional cuidando de tudo. E isso aqui ilustra perfeitamente o nosso mapa de risco local. De um lado, a gente tem a renda fixa, mais segura, mas com retorno mais modesto. Do outro extremo, as ações, com maior potencial de ganho, mas também com maior risco. E os fundos imobiliários, eles ficam ali no meio termo bem interessante. O grande segredo não é escolher um só, mas saber como montar um bom equilíbrio entre eles. Então vamos resumir a mentalidade que a gente precisa ter. Diversificar é a regra de ouro, para não apostar tudo numa coisa só. No começo, o que vai fazer diferença de verdade é o aporte, ou seja, o quanto de dinheiro novo a gente consegue investir todo mês. Só depois de um bom tempo, com um montante maior, é que a mágica dos juros compostos entra em campo com força total. E o mais importante de tudo, paciência. Isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros.
A ganância é o caminho mais rápido para o desastre. Agora vamos dar um zoom out no nosso mapa. Porque uma segurança financeira de verdade exige que a gente olhe para fora, para além das nossas fronteiras e da nossa moeda. A diversificação geográfica é fundamental. Esse exercício de imaginação é muito poderoso. Pensa só, ter um baita patrimônio, vários imóveis, tudo, mas tudo concentrado em um país com uma moeda fraca, que vive em crise, com hiperinflação. Será que essa pessoa está mesmo protegida? Mesmo com os imóveis, ia ser uma luta para receber aluguel, para trocar o dinheiro por uma moeda forte. Concentrar tudo num país emergente é um risco que não dá para ignorar. É por isso que é crucial ter uma parte do patrimônio em moedas fortes, como o dólar. E hoje em dia está bem mais fácil fazer isso. Dá para investir, por exemplo, no S&P 500, que é um pacote com as 500 maiores empresas americanas, ou em REITs, que são a versão dos Estados Unidos dos nossos fundos imobiliários. É uma forma de proteger uma parte do patrimônio numa economia que, historicamente, é mais estável. Só que, atenção, nem o dólar é uma fortaleza 100% segura. Desde 1970, quando ele deixou de ser lastreado em ouro, ele também sofre com a inflação. E a impressão de dinheiro que a gente viu nas crises de 2008 e 2020 só piorou isso, levantando muitas dúvidas sobre a segurança do dólar no longo prazo. E aí fica a pergunta, se nem o dólar é totalmente seguro, para onde a gente corre? É aqui que entram outras possíveis reservas de valor. De um lado, o ouro, um porto seguro há milênios, que inclusive os bancos centrais do mundo todo estão comprando. Do outro, o Bitcoin, que muita gente já chama de ouro digital porque ele é escasso e não depende de nenhum governo. A grande diferença? O Bitcoin ainda é um ativo muito novo, super volátil, o que, claro, significa um risco bem maior. Ok, então o investimento foi bem sucedido. O lucro apareceu, a inflação foi superada. Missão cumprida, certo? Calma aí. É agora que entra em cena um sócio que não correu risco nenhum, mas que faz questão de aparecer para pegar a parte dele nos lucros, o imposto. E vamos ser sinceros, isso é bem frustrante. Anos de estudo, risco assumido, paciência e, no final, uma fatia considerável do ganho de capital vai embora em tributos. É exatamente nesse momento que o investidor que pensa de forma estratégica se diferencia do amador. E qual é essa jogada de mestre, então? O nome dela é elisão fiscal. E muita atenção aqui. Isso não tem nada de truque, não é ilegal. É pura e simples estratégia. É usar as regras do jogo a seu favor para proteger os ganhos. Agora, esse é o ponto mais importante de todos. Evasão fiscal é crime. Ponto final. Já a elisão fiscal, bom, isso é planejamento. É sobre conhecer a lei tributária a fundo e tomar decisões inteligentes que, de forma totalmente legal, resultam em pagar menos impostos. É jogar o jogo com mais inteligência. Exatamente. Pense em todo o trabalho. Ganhar, poupar, investir. A elisão fiscal é aquele toque final, a cereja do bolo que faltava. É a otimização que garante que a maior parte do lucro fique onde deveria estar, no seu bolso. É o que transforma um resultado bom em um resultado espetacular. Certo, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos ver agora alguns exemplos bem práticos que mostram um impacto gigantesco que um bom planejamento tributário pode ter nos investimentos. Esse aqui é um clássico. A lei diz que vendas de até R$20 mil em ações brasileiras por mês têm o lucro isento de imposto de renda. Então, peraí, se o objetivo é vender 30 mil, por que fazer tudo de uma vez e pagar imposto sobre o lucro? É muito mais inteligente quebrar essa venda em 2 meses, vender 15 mil em cada e ficar totalmente isento. Um planejamento simples com poder enorme. E quando o assunto é investir lá fora, a estratégia muda. Ao comprar uma ação direto numa bolsa americana, essa isenção mensal dos 20 mil não existe. Mas, olha que interessante, se o investimento for na mesma empresa, só que via um BDR aqui no Brasil, a regra dos 20 mil volta a valer. Claro, existem diferenças, mas do ponto de vista tributário, a vantagem pode ser gigante. E a coisa não para por aí. O universo das criptomoedas tem suas próprias regras, com isenções que podem chegar a R$35 mil por mês. Outra técnica poderosíssima é a de compensar prejuízos, usar a perda na venda de um ativo para bater o lucro de outro e, com isso, reduzir ou até zerar o imposto a pagar. As possibilidades são muitas e vale muito a pena conhecer. Pensa nesse número por um instante, 27,5%. Essa é a alíquota máxima do imposto de renda para muita gente no Brasil. É uma mordida e tanto do rendimento. Agora olha para este,
10%. Com um plano de previdência do tipo PGBL e um bom planejamento de longo prazo, é possível adiar a tributação e, lá na frente, no resgate, pagar uma alíquota de apenas 10%. A diferença é brutal e totalmente legal. Depende só de conhecimento e planejamento. Com todo esse conhecimento, a gente chega na pergunta final, a pergunta que vale ouro. Afinal, de quanto dinheiro a gente precisa para atingir a independência financeira? Qual é o número mágico? O jeito mais comum de pensar é assim: bom, se o meu custo de vida é de 10 mil por mês, eu preciso juntar um patrimônio que me renda esses 10 mil todo mês. Parece super lógico, não é? O problema é que esse cálculo tem uma falha gravíssima, que pode colocar todo o plano por água abaixo. A regra de ouro, na verdade, é que o patrimônio precisa gerar o dobro do que se precisa para viver. Isso mesmo, o dobro. Se o custo de vida é de 10 mil, a meta é ter investimentos que rendam 20 mil por mês. Parece exagero, mas faz todo o sentido. Vamos ver o porquê. A resposta, mais uma vez, é a nossa velha conhecida, a inflação. Pensa comigo. Dos 20 mil que a carteira rendeu, 10 mil vão ser usados para pagar as contas, para viver, ok. E os outros 10 mil? Eles precisam ser reinvestidos, voltar para o montante principal. É esse reinvestimento que vai fazer o bolo continuar crescendo para que os saques futuros consigam acompanhar o aumento do custo de vida. Se a pessoa sacar tudo, com o tempo, a inflação vai corroendo o poder de compra e o dinheiro acaba. E quando a gente achava que a conta tinha fechado, vem o ajuste final, o mais importante de todos. Aquele valor total que a gente precisa juntar, ele não é um número fixo, ele é um alvo que se move com o tempo. Essa parte é crucial, então vamos com calma. Digamos que hoje, para ter o estilo de vida desejado, o custo seja de 10 mil reais por mês. Mas, se o plano é se aposentar daqui a 20 anos, esses 10 mil de hoje não vão comprar as mesmas coisas lá na frente. Com a inflação, aquele mesmo estilo de vida pode custar, sei lá, 18, 20 mil reais por mês. O que isso quer dizer? Que a meta final de patrimônio não pode ser calculada com base nos custos de hoje. É preciso ir reajustando esse alvo ano a ano. A meta real não é juntar 2 milhões de reais, e sim juntar o valor que, lá no futuro, tem o mesmo poder de compra que 2 milhões tem hoje. É uma corrida contra um alvo que está sempre se afastando. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma conclusão que não tem como fugir. Todas essas estratégias, todas essas técnicas têm um único pré-requisito: conhecimento. O melhor ativo que alguém pode ter não é uma ação, um fundo ou um imóvel, é o conhecimento. Essa citação aqui, ela é perfeita. Resume o sentimento de muita gente. Já existe um esforço enorme para ser bom na própria profissão, para ganhar dinheiro, e ainda por cima parece que é preciso virar especialista em finanças só para não ver o esforço ir pelo ralo. É uma realidade complexa, sim, mas encarar isso de frente é o que devolve o controle da situação. E aqui está o ponto central. O que a gente viu hoje é só a ponta do iceberg. A ideia aqui é acender uma faísca, mostrar que existe um caminho para otimizar os ganhos. Mas para percorrer esse caminho, é preciso dedicação, exige estudo contínuo para dominar mais técnicas e, claro, para se manter sempre em dia com as mudanças na legislação que sempre acontecem. Então fica aqui uma reflexão final. A gente dedica anos da vida estudando para uma profissão. Depois, milhares de horas trabalhando para ganhar dinheiro. A luta para poupar é diária. Diante de todo esse esforço, quanto tempo vale a pena dedicar para aprender a proteger e a multiplicar esse patrimônio da forma mais eficiente possível? A resposta para essa pergunta pode mudar o jogo.